Eu vou dar mais uma entrada nessa questão dos odus de nascimento. Hoje é o dia 1º de março, né, de 2023. Eu sou Rosângela Carvalho, eu sou conhecida como Rô Carvalho. Eu sou psicoterapeuta de abordagem junguiana. Eu venho da área das exatas, da física e da matemática, e sou psicóloga, né? Então, eu estou fazendo esse trabalho junto com mitologias, um estudo de mitologia comparada, junto à filosofia, tipos psicológicos. É um tema bastante fascinante, né? E eu quero compartilhar com vocês esse tema, porque, por incrível que pareça, me trouxe resultados bem interessantes. Então, eu quero começar com vocês assim. Os odus de nascimento, eles têm uma parte deles, eles são 16 odus principais, e eles têm também mais uma série de odus que a gente pode até dizer que é uma numerologia africana. Então, os odus são as nossas estradas, os nossos destinos. Então, relaciona-se sempre com a nossa data de nascimento. Ele fala de amor, carreira, desafios, fala de saúde. Então, ele mostra como resolver os problemas em nosso dia a dia, fazendo assim um retrato do mundo exterior no nosso momento presente e de como essas energias passam a nos influenciar no dia a dia. Esses odus, eles se relacionam com o nascimento, determinam características marcantes da nossa personalidade e da maneira como pensamos e agimos. Com essa interpretação e com o trabalho consciente sobre o negativo e o positivo dessas energias, você se torna capaz de conhecer melhor a si mesmo e entender a dinâmica que o mundo espiritual tem nas suas escolhas e decisões, passando inclusive a tomá-las de maneira mais integral e inteligente. Olhando para o seu interior, esse seu universo interno, você tem certeza que pode contar com essas forças, com esse auxílio desses orixás que vão te auxiliar pela busca do sucesso e a felicidade da qual você quer, conhece e quer presente na sua vida. Pois essas energias, elas vão auxiliar na construção da sua jornada, no seu autoconhecimento, nesse descobrimento pessoal e vitórias e conquistas, obviamente. Assim como a astrologia e na numerologia tradicional e cabalística, diversas interpretações e cruzamento entre essas energias podem ser identificadas desde a mais simples, como a leitura até individual do principal de regência, que é o que eu vou fazer hoje, até as mais complexas, com as suas subcombinações entre as 6 casas principais, até, digamos assim, como se fosse um mapa astral dos orixás. Quanto mais profundo o olhar, mais detalhadamente é possível conhecer a personalidade de cada pessoa e a forma como ela se relaciona com o ambiente ao seu redor e consigo mesma. Então é fantástico poder entender como as pessoas com quem nós convivemos, o lugar onde nós moramos, a sua história em família e se eles interferem e onde interferem na vida da gente. E como você influencia a vida deles? Será que a gente tem como descobrir? Claro que tem. Então, assim, com esses odus de nascimento, a gente pode chegar em 6 casas até maiores e 4 subcombinações principais, chamadas de casas menores. Também é possível identificar a influência desses odus regentes na hora e minuto do nosso nascimento, bem como a relação de todas essas energias que regem o seu local de nascimento ou a cidade em que você vive, onde você nasceu, e os odus de nascimento dos seus pais e familiares também. Isso é muito interessante, esse cruzamento aí, né? Entre outras combinações.
Então, agora a gente vai ver a diferença entre o jogo de búzio, né, e os odus de nascimento, que digamos que é essa numerologia africana aí. Então, a nossa vida e o nosso destino são o resultado de dois grandes grupos de energias que se combinam e se completam, que é o mundo exterior e o mundo interior. Poucas pessoas fazem um trabalho intenso para olhar para dentro de si e compreender a maneira como lidam com os próprios sentimentos e as suas emoções. Observando os aprendizados, né, do passado, digamos assim, para evitar repeti-los, né, assumem verdadeiramente a responsabilidade sobre as suas ações. Então, eles mudam algumas decisões do presente com base no que encontram dentro de si mesmo. Assim, começam aos poucos a modelarem os resultados que pretendem obter no futuro próximo a partir dessas mudanças. Então, o problema aqui é que acabam extrapolando, porque algumas expectativas, vamos dizer assim, e muitas vezes acabam sendo confundidas com responsabilidade ou culpa, né? Passando a se frustrar por não atingirem determinados objetivos no tempo ou da maneira que desejavam, ou ainda se punirem inconscientemente por isso, porque a gente se pune inconscientemente pelas coisas que não dão certo. Isso é normal no ser humano. Já tem um outro lado dessa moeda, que infelizmente é o que a grande maioria das pessoas fazem, que é justamente quando elas não olham para dentro das suas situações, para dentro dos seus problemas, ou então pior, elas olham e acreditam que não há nada a fazer, não há nada para mudar e não tem nada para melhorar. Então, elas, né, estão meio assim acostumadas a ser vítimas, vamos dizer assim, né? Perseguida por toda essa e qualquer coisa no mundo que não sejam elas mesmas. Muito bem. Essas pessoas sempre têm o dedo indicador apontado para fora, né? Acusando terceiros da sua derrota. E todos nós, seja em qual for a situação que a gente se encontre, sempre teremos alguma parcela de participação e responsabilidade, né? Quantas pessoas a gente conhece assim? Quantas vezes, né? Quantas vezes você contou mentiras para você mesmo? Isso é uma coisa interessante, porque a gente conta mentira para a gente. E a gente acredita nessas mentiras, né? Então, assim, ó, é claro que existem pessoas ruins, tem pessoas invejosas no mundo. É claro que muitas situações da vida prática vão além do nosso controle direto e acabamos sujeitos a muitas circunstâncias. Muito bem. O ponto-chave em qualquer uma dessas situações, de um modo, ou de um lado, ou de outro, digamos assim, é compreender que mais ou menos intenso e consciente que seja o nosso trabalho interior, nenhum de nós é uma ilha. Então vivemos em um mundo de energias e assim como somos influenciados por elas e pela interação com as pessoas ao nosso redor, também influenciamos tudo o que nos acontece e a quem se aproxima de nós. Entender essas vibrações todas, essas situações que nós vivemos no nosso dia a dia, são frutos e resultados dessas interações, da soma das escolhas que fazemos e das escolhas de outras pessoas, porque muitas vezes nós concordamos, mesmo sabendo que a escolha da outra pessoa está errada, né? Sejam essas escolhas positivas ou negativas sobre aquilo que nós desejamos. É como uma balança invisível, na qual, de um lado, estão todas as nossas escolhas e energias pessoais. E no outro prato da balança vai estar as influências do mundo para alcançarmos o equilíbrio. E esse equilíbrio que a gente tanto deseja,
é ele que vai nos guiar ao sucesso e ao que cada um concebe como felicidade. E para isso, nós precisamos equilibrar essa balança. Então, a gente vai ver que aí está essa grande diferença entre consultar o jogo de búzios, porque, segundo os estudos que eu fiz, quando se joga búzios, né, além de tentar resolver outras coisas ou até saber que tipo de serviço vai ser feito, é o jogo de búzios que confirma a cabeça de uma pessoa, né? Ou o chamado ajuntó, que chamam na religião Iorubá, né? Muito bem. O nosso caso aqui são caminhos. Aqui, esses cálculos que são feitos, que eles ensinam, não são cálculos para confirmar a cabeça de ninguém, mas sim no dia que você nasceu, na hora que você nasceu, existia um caminho que estava destinado a você. Então, é neste caminho, e as energias, esses orixás que estão responsáveis por esse caminho, é que vão se manifestar, né? Então, mesmo que os odus de nascimento sejam os mesmos da vida toda, é através dessa interpretação, né, a maneira como se vai ler as características básicas, a forma como eles vão influenciar sobre situações específicas da vida do dia a dia, né? E é isso que vai se transformando a partir do momento em que sempre, ao ler o seu mapa, vai perceber quais aspectos positivos e negativos de cada Odu ali presente está sendo trabalhado ou até, quem sabe, ignorado na sua vida. Então, vamos ver se tem alguém que está querendo me passar alguma data de nascimento. Eu só quero a data de nascimento. E vamos ver como é que a pessoa, você que está aí do outro lado, como é que você sente o que eu vou dizer para você. Vamos ver se alguém. Minha amiga taróloga cigana, Sete Rosas. Você sabe que a semana que vem eu vou fazer uma live. Eu não sei como é que eu vou fazer, sabe? Na verdade, Sete Rosas, eu tenho uma certa dificuldade com essa internet, né? Então, sempre quando eu faço live, eu gravo e boto lá no canal do YouTube. Eu uso uma plataforma que é chamada o Whereby. Eu não uso Zoom, eu não uso, enfim, não uso essas plataformas aí. Além de serem caríssimas, a gente acaba fazendo propaganda para eles também. Então, eu uso a Whereby e eu gravo meus vídeos e boto lá no meu canal do YouTube, né? E eu vou vou fazer uma live falando do tarô pela psicologia analítica. Vai ser bem bacana, né? Vai ser bacana, mas ao mesmo tempo vai ser ardido, né? Porque a gente nunca quer descobrir dentro da árvore da vida, com todos os arcanos do tarô e aqueles caminhos que a árvore da vida nos dá, as pessoas não gostam, né? De saber que a gente não é a bolacha do pacote. Mas a semana que vem eu vou fazer e eu espero que você curta. E depois eu gostaria muito da sua opinião também, mas eu vou fazer ela de cunho psicológico, tá? Eu não vou fazer em termos de esoterismo ou jogo de cartas, não, não, não. É o caminhar na árvore da vida por intermédio dos 22 arcanos maiores do tarô, né? E a posição, a visão psicológica analítica do caminho desses arcanos. Falando dos nossos aspectos sombrios, da nossa personalidade, da nossa sombra, dos nossos complexos, pela árvore da vida nos caminhos do tarô. Aí eu vou fazer um lembrete e vou deixar. Se vocês quiserem me deixar a data de nascimento, 17/6/79. Deixa eu ver. 17/6/79.
de 1979. Então é 10, 17, 26, 8, 6, 14, 14 mais 26, 10, 13, 14. Uau! 40. Então vamos ver. Já vou dizer para você o que é. Quando você nasceu, minhas 7 rosas, no dia que você nasceu, tinha no seu caminho, o orixá que rege o Odu Iorosum. Perdão, Irosum, tá? Ele é representado, esse Odu, por 4 búzios abertos e 12 búzios fechados, tá? Iorosum é o Odu da linguagem, da comunicação escrita, do raciocínio lógico e teórico. Não é à toa que você é taróloga. Irosum também é o Odu das relações familiares, especialmente das relações maternais e paternais. Caminho dos orixás, Iemanjá, Oxóssi e Ori, que é a cabeça espiritual. Em seu aspecto positivo, indica o equilíbrio da razão sobre a emoção. A eloquência nas palavras, olha o que você faz. Grande capacidade de aprendizado e sabedoria espiritual, podendo indicar caminhos para o sacerdócio. Como principal Odu, representante do equilíbrio em todos os aspectos da sua vida, Irosum geralmente pronuncia conquistas medianas, mas que satisfazem todas as suas necessidades. O seu aspecto negativo, no caso desse Irosum, reflete problemas com a falta de recursos financeiros, falatório, se não for observado, muita falsidade, mentiras e intrigas. Traz influência no aspecto negativo, né, dos orixás Yansan e de Nanamborucu, além de grande relação com Egum e Iku, que é a morte. Nesses casos, é fundamental observar os caminhos desse Odu para que se façam os rituais necessários ao reequilíbrio de Ori, afinal, a cabeça carrega o corpo. Por sua relação com Iku, em alguns casos, a morte, né? Observando essas combinações, no caso que seria num mapa, trata de derramamento de sangue por violência ou doença, especialmente em mulheres. Mas eu digo, é um Odu muito forte. E você veja bem, né, que você trabalha com o tarô, né, e você tem esse raciocínio, essa comunicação, essa lógica e esse contexto teórico. Não sei se isso fecha com o que você imagina que seja bom para a sua vida. Muito bem, realmente. Todos nós temos os nossos desafios, né? E o bom da vida é ter os desafios. Porque já pensou se a gente ficasse só no bem bom da situação, né? Os desafios nos fazem crescer. Então, isso é muito importante. O Jung sempre dizia isso, que quando a gente aprender a olhar para dentro de nós mesmos e saber todas as barreiras que a gente tem internamente, todo aquele aspecto sombrio que a gente tem, que está no nosso inconsciente, tudo aquilo que foi armazenado e não foi resolvido, né? Isso automaticamente está lá no inconsciente, com 500 quilos de cimento em cima, mas ele está automaticamente latejando. É como se você estivesse numa piscina, né? Você está numa piscina cheia de bolas, e aí tem as suas partes
todas negativas ali, inveja, raiva, ódio. E aí a gente tá dentro da piscina e quer botar aquelas bolas para baixo. Vai segurar dentro da água aquelas bolas, né? De, vamos dizer assim, balões, né? Vai segurar até um certo ponto. Vai chegar uma hora que vai cansar, porque o inconsciente cansa. E aí elas vão começar a subir. E quando começar a subir, aí a coisa começa a feder. É onde a gente consegue ter bastantes obstáculos na vida, energias que estão paradas, nada flui, nada acontece, né? Então, o Jung sempre dizia isso: olhe para você, olhe para o seu interior, não seja o reflexo do mundo, seja você a pessoa diferente, né? E a gente tem que trabalhar bastante para isso. Os outros são os outros, a gente é a gente. A gente tem que ser a bolachinha do nosso pacote. Deixa eu ver se alguém deixou mais alguma coisa. Olha, meu amor, o meu canal é assim, ó, Rô Carvalho. Tá escrito Rô Carvalho, tá? E embaixo, @chalé da mente, né? Eu, como gosto muito de água, eu coloquei assim na fachada do meu canal do YouTube, eu coloquei um mar, né? E coloquei em branco assim, Rô Carvalho, e embaixo, @chalé da mente, do YouTube. Ali tem muito, já tem bastante vídeo ali de astrologia, né? Eu estou subindo hoje à tarde, eu vou abrir uma playlist lá, que eu já estou gravando, chamado Oriaxé, a dimensão arquetípica do orixá, onde eu vou falar até dos tipos psicológicos dos filhos desses orixás. Veja bem, eu não falo de uma vertente exclusiva. Eu não falo de Jeje, Ijexá, Cabinda, Queto, Oió, Nagô. Não. Eu falo do panteão iorubá. Porque tem muitos orixás que são cultuados numa vertente que não é cultuada em outra. Então, eu tomei o formato dos principais, né? Onde a cosmogonia iorubá traz os principais orixás, né? E ali eu vou falar deles, já estou gravando os vídeos, já vou subir hoje no final da tarde, tenho muito mais vídeo para gravar, mas eu sou uma só e eu atendo, eu tenho muitas outras coisas para fazer, então, na medida do possível, eu vou botando. Mas eu já devo ter lá, só de astrologia, mitologia, arquétipos, eu devo ter quase 30 vídeos lá, falando especificamente de cada planeta, de cada signo, né, com seus mitos, arquétipos, tem bastante material. Eu tenho uma playlist ali que eu também tenho que subir vídeo, porque isso rouba tempo da gente. Eu tenho que subir vídeos que eu já abri uma playlist sobre a nossa manipulação de cada dia, em termos de propaganda, em termos de mídia, televisão, como é que a nossa cabeça trabalha, como é que eles fazem. E aí, até para isso, a gente tem que ter certos cuidados para falar, porque senão eles tiram o vídeo do ar. Então, é muita coisa, né? Então, eu espero que você vá lá e você goste, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém. Olha, quem quiser passar a data de nascimento e eu dar uma lida, então, para ver o seu Odu, eu estou à disposição. Senão, daqui a pouquinho, já estou a 25 minutos aqui, eu quero ver se chego até uns 30 minutos, né? Aí eu encerro a live. Se tiver alguma pergunta, pode deixar que eu respondo. E se alguém quiser compartilhar o meu vídeo, também aceito. Todos os meus estudos, né, eu faço baseada na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que nos deixou um legado fantástico em termos de simbologia, mitologia e principalmente filosofia, né, porque a ciência, ela vem dizer como, né? A filosofia vem dizer o porquê.
Então, como a gente nasce, digamos assim, a gente tem 3 personalidades que a gente não se dá conta. Mas a gente tem, e a gente nasce com essas 3 personalidades. O manual vem em coreano e a gente não sabe como usar isso aí, que é o inconsciente, o consciente e o ego. Juntar esses 3 é uma droga. Eu não sei, pelo que eu conheço até hoje, pelo tanto de livros que eu já li, pesquisas que já fiz, para mim, só tem uma pessoa que fez isso aí, que foi o Jung. Porque outra pessoa eu não conheci. É muito difícil juntar esses 3 aspectos. E a gente tem que fazer a nossa jornada pela vida. A gente faz a nossa jornada pela vida, a nossa jornada de herói, passando por 12 estágios muito complexos, arrastando essa bagagem e sem saber como nós vamos resolver isso. Porque realmente é muito difícil resolver inconsciente, consciente e ego. Realmente é bastante complicado. Então, meu pessoal, vocês têm mais alguma coisa aí? Não tem, né? Então tá. Vamos parar por aqui, vai ter bastante vídeo no canal. Qualquer coisa pode me escrever, né? chaledamente@gmail.com. Pode ser aqui até mesmo pelo Instagram, eu respondo, tá? E vamos aguardar agora a semana que vem. Semana que vem eu vou falar de oráculos, tá? Vou fazer uma live sobre oráculos e o sistema binário, como funciona o sistema binário, computador, números, como é esse processo de oráculos dentro do sistema binário, como se trabalha com isso, né? E vou fazer outras lives a semana que vem. Eu gosto de lives quentes, não gosto de delírio. Vou falar sobre tarô, pela vertente da psicologia analítica, e os assuntos são muito grandes. Eu quero fazer também um trabalho de alquimia, que eu acho bastante interessante isso. E espero que vocês gostem, né? E qualquer coisa é só me escrever ou me chamar no Instagram, que a gente troca uma ideia. Muito obrigada a todos, uma boa tarde e voltamos a nos falar. Um forte abraço. Beijos. Esqueci de encerrar.